nós temos que fazer tarefas básicas como nos locomover, entrar em prédios públicos, estudar, trabalhar, e nem sequer nos damos conta dos obstáculos que atrapalham a realização dessas tarefas básicas para pelo menos um quarto da população brasileira. Estamos falando de acessibilidade. Você sabe o que essa palavra significa? De uma maneira genérica, acessibilidade significa tornar o mundo acessível a todos, fazer com que qualquer pessoa possa fazer qualquer coisa de uma maneira autônoma e segura. Idosos, crianças, gestantes, pessoas com algum tipo de limitação ou deficiência precisam de estruturas adequadas para poderem acessar o mundo. No Brasil, cerca de 24% da população apresenta algum tipo de deficiência física, intelectual ou sensorial. No Ceará, esse índice é de 27,69%, acima do índice nacional. O Estado apresenta aproximadamente 2.300.000 pessoas que apresentam algum tipo de limitação. Apesar de existirem leis federais, regras e padrões especificadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, no intuito de orientar as construções urbanas e reformas dos equipamentos já existentes a fim de torná-los acessíveis a todos, muito ainda precisa ser feito. O Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais do IFCE Campus de Acaraú propôs um desafio: testar as dificuldades enfrentadas por quem possui algum tipo de limitação no trajeto entre o centro da cidade de Acaraú até o campus. O caminho escolhido teve em vista os vários serviços públicos existentes, como escolas, postos de saúde, delegacia e fórum. Olá pessoal, estamos aqui na Praça do Centenário, na cidade de Acaraú, Ceará. Aqui é a equipe do NAPNE do IFCE Campus Acaraú. Marcos Barros, nosso programador visual, foi quem encabeçou o vídeo. Esse é o Tárcio, presidente do NAPNE. Ele aceitou participar do desafio como deficiente visual. Esse é o André, que também aceitou participar do vídeo como o cadeirante. Rosinete e Alex, também membros do NAPNE. Vamos começar o desafio, vamos ver no que vai dar. Logo no início já aparecem as primeiras dificuldades. Existia rampa, no entanto estava fora do padrão, o que impossibilitou o cadeirante de descer a calçada sozinho. Do outro lado da rua, a rampa também estava em desconformidade com a norma. No quarteirão seguinte, não havia sequer rampa de acesso. O trajeto, na sequência, logo é interrompido por obstáculos postos pelo comércio de rua. Isso prejudicou bastante tanto o deficiente visual quanto o cadeirante, pois para ele um pequeno desnível no passeio já é suficiente para inviabilizar a jornada. Sem a ajuda dos participantes do NAPNE, seria impossível concluir o trajeto. A infraestrutura é incapaz de conciliar o respeito pela natureza com a acessibilidade. Até mesmo prédios públicos que deveriam atender a todos não possuem a estrutura adequada para isso. Durante o trajeto, outros obstáculos foram surgindo e a ausência de piso tátil torna o simples ato de andar um risco para quem é portador de necessidades especiais. Em certo ponto do caminho, onde a calçada já estava comprometida, os participantes decidiram seguir pela rua, dividindo o espaço com automóveis e motocicletas. Já próximo ao ponto de chegada, a rua passa a ser de calçamento. Para o cadeirante, a dificuldade aumenta à medida que o caminho exige cada vez mais esforço físico. O deficiente visual necessita de orientações para seguir paralelo ao meio-fio. Mesmo assim, o trânsito de motos oferece risco aos participantes. Cerca de 2 horas depois, os integrantes do NAPNE conseguem chegar ao ponto final do desafio, tendo enfrentado várias dificuldades no caminho. Bom, gente, hoje eu senti na pele o quanto é difícil um cadeirante ele se locomover nas ruas de Acaraú. Bem, pessoal, eu fiz o trajeto simulando um deficiente visual. A gente sente mesmo as dificuldades que uma pessoa que está nessa condição passa para se deslocar de um ponto a outro de uma cidade sem a utilização da ajuda de terceiros. As maiores dificuldades que eu senti foi a questão das calçadas não terem um padrão. Então, constantemente você tem que estar se deparando com obstáculos, você tem que descer da calçada e trafegar pelo meio da rua onde os carros estão. Também tem a questão da falta de conscientização dos populares, que colocam, principalmente na área lá de comércio, colocaram objetos de venda no meio da rua,
e as árvores fora de padrão mesmo, você não sabia o momento que você estava se aproximando de uma árvore. Então você chega e já bate nela. Depois que você vai saber que é uma árvore ali, porque não tem nenhum tipo de sinalização no piso. Em nenhum momento as calçadas, nem na praça, nem na região do trajeto, tinha piso tátil. No momento que a gente ia para a rua, porque as calçadas fora de padrão, a gente sempre tem o risco da questão do tráfego de veículos, e em muitos momentos a bengala, ela nem lá mesmo com a bengala você tem ajuda, pelo fato de um orelhão também está fora de contexto, em cima da calçada. Você passa a bengala no piso e você bate a cabeça no orelhão em cima, porque você não sentiu. Árvores, canteiro de obra em cima da calçada, tinha gente fazendo trabalho, obra, né, pedreiro, com areia. Quer dizer, a dificuldade foi muita. Foi uma realidade que eu vivi hoje, mas a gente tem que saber que é uma realidade de todos os dias de pessoas que têm deficiência visual. A acessibilidade não depende apenas de mudanças urbanas ou estruturais, mas principalmente de mudanças culturais. As diferenças fazem parte do mundo e a falta de conhecimento das pessoas talvez seja um dos maiores obstáculos. Cada um de nós, em algum momento da vida, vai precisar da acessibilidade. Portanto, tornar o mundo acessível é um papel de todos.